Ao contrário das protagonistas que a gente vê por aí, essa nossa querida Nishiguan é totalmente diferente. Não temos nada de Sil traumatizado com um rico que vai tentar conquistar a mocinha pobre super indefesa. O que temos aqui é a nossa protagonista Nishiguan, eu acho que eu falei certinho, baseado nessa web novel, é muito legal, Blessing Some Light, da Gumen. E ela é uma universitária, filha de um empresário que tem posses. Ela tem posses, ela é rica, hein, gente? Ela é rica, não tem nada de pobre aí não. E ela leva uma vida muito modesta e ela acabou de fazer a faculdade. E lá ela teve uma decepção amorosa, daquela bem chatinha mesmo, meio de bullying, meio de chatice, meio de inveja, aquelas coisinhas básicas. E ela teve que trabalhar como uma pessoa normal, comum, para poder aprender as coisas. E foi um desejo dela mesmo, viu, gente? Não foi nada assim. E lá ela encontra um médico que também trabalha nessa empresa, né, como administrador, um ex-médico no caso. E lá eles começam a ter vários desentendimentos que a gente não entende muito bem a origem, já que ela é uma pessoa super legal, super pra frente, simpática, descontraída, enfim. E tudo isso eu vou contar depois aqui, o que foi legal, o que não foi tão legal, tudo isso depois da vinheta. Espera aí, continua no play. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 토스 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é a Sureste NunaCast. Agora sim, eu vou falar de É Minha Luz. Esse é o nome que ficou aqui nas redes sociais, Shine On Me, que eu adorei, gostei, viu? De uma certa maneira gostei sim. Tem algumas ressalvas que eu tenho que fazer sobre o desenvolvimento da trama, mas no geral o que salvou mesmo essa série foi a dupla, os dois protagonistas interpretados pelo Song Wei-long, a Angel Zhao, pelo menos esse é um dos nomes dela aqui, né? Fazendo a Shiguan, adorei também. Porém, tem algumas coisinhas que eu quero observar. Então vamos por partes, né? A parte sem spoiler. O que eu gostei. O desenvolvimento da série é muito bom. A velocidade do começo dos primeiros episódios, uma introdução muito legal. A personagem é muito forte. Gostei demais da Shiguan. Como eu falei no começo, ela não é, amém, senhor, aquela protagonista pobre, cheia de problema. Gostei muito que ela é decidida. Pensa bem no futuro, conversa com os pais. Uma coisa que eu gostei também, eles estão explorando muito nessa série a comunicação real. Você tem dúvida, você vai lá e pergunta. Simples assim. Você tem medo, você vai lá e fala. Não tem aquele negócio de, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Que dá aquela treta, aquela confusão, que geralmente não, sabe? Coisa que poderia resolver em 2 linhas e eles simplesmente não resolvem, que é aquilo que eu não gosto, para poder tocar a trama para frente. O que faltou, no geral, isso sem spoiler, foi conflito. Não teve o conflito principal, que foi colocado logo no começo, não vou falar o que é no começo da história. Depois ele se alongou com outro personagem, que eu também não vou falar o que é, né? Porque se você não assistiu, depois a gente vai falar mais pra frente. E não foi além disso. Tipo, tinha grande potencial desse meio vilão. Ele não chega a ser um vilão, né? Nesse triângulo amoroso. Poderia ter tido mais conflito, ter tido mais uma história ali, mas não teve. Morreu ali no comecinho. É difícil. Olha, esse é um dos C-dramas mais complicados que eu tô tendo para analisar. Porque da mesma maneira que o romance principal dos dois protagonistas, claro, foi desenvolvido de uma maneira tão gostosinha, digamos assim, tão orgânica, tão bacana, ao mesmo tempo a parte da trama ficou para segundo plano. Tipo, foi pensado muito no romance e menos nos conflitos, menos no drama, sabe? Aquele negócio. Não precisa ter aquele vilão que sequestra, nem aquele clichêzão de um monte de coisa. Porém, podia ter tido um pouquinho mais de movimento. Então, assim, por um lado, como eu falei no começo, o romance se desenvolveu de uma maneira tão gostosinha que dá uma saudade nos dois. Por um outro, você fala assim, ai meu Deus, podia ter sido melhor
ou diminuído alguns episódios para não parecer tão cansativo. Sabe o que ficou parecendo? Novela, não digo que foi uma novela mexicana, como o pessoal gosta de falar de clichê, porque não teve aqueles negócios, ai meu Deus, aquela choradeira, não teve. Mas por outro lado, ficou com jeito de novela, sabe, novela mesmo, vamos tomar café hoje? Vamos. O que você vai fazer hoje? Eu vou almoçar, então vamos também. Onde você vai amanhã? Eu acho que eu vou no cinema. Então tá bom. Sabe aquele tipo de coisa assim? Ok, tô vendo a rotina dos dois e aí? Então essa é a minha crítica. A música, a tema é linda. Eu adorei, tanto que ela tá na abertura e no resto da história. Mas também só tem ela. Ela toca muitas vezes durante a série. Um lado positivo, que eu também... Quer dizer, aquilo não foi a crítica, né? Foi uma constatação. Agora, com relação ao resto, a fotografia é muito bonita. Figurino, teve uma coisa que eu amei no figurino, que vocês não vão acreditar. É um tipo de observação meio maluca, assim. Mas a Shiguan, por exemplo, a personagem, eu posso falar isso que não é spoiler. A personagem, apesar de ter posses, ela gosta de viver uma vida simples. Ela gosta de mostrar que ela tem capacidade de conseguir tocar a própria vida sem ficar pensando no dinheiro da família. Apesar que ela tem certas regalias, que ela pode ter certas atitudes que uma pessoa, vamos colocar entre aspas assim, normal, o pobre padrão, não teria. Mas porém, você vê que no figurino dela também não tem exagero não. Tem um momento, não vou falar qual, mas também não importa, que ela tá com uma roupa de tricô gasta, velha. Sabe? E ela anda com roupas comuns, assim. Tem, é claro, os momentos que ela tá com um figurino bonito, com uma roupa chique e tal. Mas ela é, como diz hoje em dia, gente como a gente. E eu achei muito legal isso. Principalmente porque ela teve uma transição também na personalidade muito interessante. Que ela saiu numa universidade. Na história diz que ela estava com 23 anos. Então deve ser uma pós-graduação, alguma coisa que vai até essa idade. Eu não sei como é que é a parte lá da graduação lá na China, mas ela disse que tinha 23 anos. Então você percebe que ela tinha um figurino de uma jovem mulher, porém ela tinha alguns detalhes que ainda chamavam de menina. E eu achei interessante que não tinha exagero, não teve exagero nenhum. Ela não era um bebezinho de 12 anos, que foi que a minha maior crítica com relação a alguns C-dramas, algumas séries, não geral, assim, não só da China, como da Coreia do Sul também. Então, ela estava realmente na parte de transição de jovem, né, menina jovem, para uma mulher. E ela fez isso com uma perfeição de interpretação maravilhosa. Então, essa parte eu gostei bastante. Que, como eu falei, os dois foram que levaram a série nas costas. Por outro lado, o Song Wei-long é muito divertido, assim. Eu vou falar várias, mas eu não contei, mas com certeza passou de 10. Não, acho que próximo dos 20 vezes falaram como ele é bonito, Os personagens fazendo questão de falar que ele era bonito. Gente, né? O Lee Yoon, a gente sabe que ele é um cara bonito, mas é interessante você ver os personagens falando isso, várias vezes falando isso. Até os homens, mulheres, olha, esse cara é muito bonito, hein? Porque ele é muito bonito, hein? Gente, tá bom, tá. E realmente ele é muito bonito. Mas o mérito também, ele é um ótimo ator, viu? Eu quero ver outros trabalhos com ele. Esse é o segundo trabalho que eu tô vendo com a Angel Zhao. Gostei, eu tinha visto a primeira vez ela em Reset. E eu também não vi nada com o Lee Eun-min, que fez o An-chu, que fez o outro personagem que era o amorzinho dela de adolescência, sabe? Não vi nenhum outro trabalho com ele. Eu achei ele meio apático. Eu não sei se o personagem dele exigia mais, mas ele ficava assim, sabe? Olha, ele parecia um robozinho em cena. Se colocasse um bambu ali, uma trepadeira, uma árvore, ia ser a mesma coisa. Eu não sei se era uma exigência do personagem, mas também não saiu dali. E com relação aos coadjuvantes, também não teve grande participação. Todos eles fizeram um papel ali de coadjuvante, mas também não avançaram muito. Que nem eu falei, de novo, estou só reforçando. A história eram dos dois protagonistas. Os coadjuvantes estavam lá para eles terem alguém com quem falar, porque de resto foi isso mesmo.
Agora vamos à parte com spoiler? Não tem como. Bom, gente, eu fiquei bastante confusa. Eu tive um problema com a legenda. Eu só consegui ter um entendimento melhor da série na Netflix. Demorou um tempão para eu conseguir entender que ela era herdeira daquela empresa lá de solar, né? De iluminação. Não vou falar assim porque eu não sei, fotoleica, não sei como é que fala. Gente, eu estou falando errado, tá? Mas segue o baile. E ela não sabia. Aliás, é muito interessante, assim, eu só consegui entender isso daí quando eu voltei a assistir na Netflix. Eu falei assim, gente, ela foi entregar o currículo na empresa que o pai dela tinha ações e ela não sabia disso. Na hora, eu não entendi. Eu até cheguei a perguntar num grupo, falei, gente, eu não tô entendendo essa história. Depois, quando eu fui ver a legenda, vocês vejam como a legenda faz diferença. Quando eu fui ver a legenda na Netflix, que eu consegui entender. Então, e nem sei se eu entendi certo. Então é o seguinte, ela estava fazendo a faculdade, a mãe não tinha falado para ela que tanto a mãe como o pai tinham ações nessas empresas. E ela não sabia. Até aí tudo bem, vamos aceitar que sim. Então ela entregou o currículo nessa empresa que o pai tinha a ação, porque ela queria provar, ela queria se garantir que ela tinha capacidade de conseguir um emprego. Então ela foi lá na feira de emprego, o amigo entregou, né? Zhuang-Shu entregou lá o currículo dela e quem pegou foi o Leon Sen que pegou, enfim, que teve o resto da trama que depois eu vou falar mais pra frente. Daí ela conseguiu, gente, vamos ver se eu entendi direito. Daí ela conseguiu o emprego, teve aquela treta toda, né, da fura-olho lá na faculdade e ela decidiu ficar porque a mãe falava assim, olha, não fica na minha empresa, fica na empresa do teu pai, porque lá tá tendo perrengue e eu acho interessante você ter experiência. Foi isso mesmo. Então agora eu entendi. Tocado esse baile, o resto da história eu entendi praticamente, foi simples de compreender. E o que eu achei mais interessante é que na hora que eu comecei a ver a história, eu tava entendendo que o Lin Yu, né, o Lin Yu, estava querendo ensiná-la a ser uma boa administradora. Porque ele pegava muito no pé dela, eu falei assim, eu acho que ele está querendo ensinar ela como administrar a empresa, porque ele sabe que ela é filha de um dos acionistas e tal. E depois, mais pra frente, que a gente ficou sabendo o que tinha acontecido, que eu achei muito legal, viu? Muito legal. Foi amor à primeira vista. Teve negócio da irmã fura-olho, nem vou repetir essa parte. A minha irmã não, né? Nem chegar a ser irmã dela, né? A enteada do pai, enfim, aquela confusão de família. E o resto da história eu gostei demais. Principalmente porque outra parte que eu achei muito interessante. Apesar da Shi Guan ser uma personagem muito forte, os diálogos são muito diretos. Quando ela ficou sabendo, ou os dois ficaram sabendo de todo o embrulho lá da enteada, que mentiu sobre o nome e tal, eles já foram no conforme, já foram revelando tudo. Eu achei muito legal isso. E ela fala a verdade quando tem que falar, e ele também fala, e ele se arrepende também quando as coisas dão errado. E eu achei que foi um texto muito mais honesto com o espectador do que muitos K-dramas. Eu até sei dramas também, viu? Mas mais os K-dramas. K-dramas tem alguns casos ali que eles não são honestos com a gente. Tipo, você se embala na história, você segue porque o roteiro tem que seguir, mas na vida real não seria bem por ali não. Na vida real, se você tem alguma desavença com alguém, você vai lá e pergunta. Se você tem algum problema, você vai lá e chora. Se você tem algum arrependimento, você vai lá e pede desculpa. Então, essa é a parte que eu achei que essa história, que essa série foi muito honesta com a gente e que ganha créditos. E pede, como eu falei, que em vários momentos eu ficava fazendo fanfic na minha cabeça, falando, agora vai acontecer alguma coisa. Zhuang-Shu vai tentar puxar o tapete dela, ou ele vai, sei lá, pegar ela, levar ela à força para algum lugar, para ter um pouquinho mais de ação ali, de movimento, vamos mexer esse negócio. Não teve. Então, no geral, o único momento de ação mesmo, que aliás eu ri muito, eu estava acompanhando pelo ITV e lá tem a opção de você ver os comentários do pessoal na parte de cima.
E esse momento, acho que foi episódio 7, 8, mais ou menos, quando ela cai lá da sacada. Gente, aquela cena, sinto muito, aquela cena foi uma vergonha alheia. Que coisa ridícula, gente. Eu entendi a intenção daquela cena, de verdade. Mas aquela queda podia ter sido bolada de qualquer outro jeito, sabe? Qualquer outro acidente poderia ter acontecido com ela. Não aquela queda fake do caramba. Ela caiu de costas em cima de um monte de árvore. Tecnicamente ela deveria ter batido a cabeça no chão. Só que ela machucou a testa. Daí o pessoal escreveu assim, até uma das meninas escreveu ali nos comentários, o legal no ITV é isso. Escreveu assim: oxi, como é que ela caiu, bateu a cabeça e ela machucou a testa? Qual posição que ela machucou? Daí vinha uma outra falando assim: eu acho que ela machucou no galho da árvore. Mas mesmo assim, gente, no galho da árvore não ia fazer aquele arranhãozinho, aquele arranhão pequenininho. Ela poderia ter se machucado gravemente naquele galho de árvore. Então aquilo foi uma vergonha alheia, assim. Alguém da produção falou assim: gente, não tem um outro jeito de fazer isso daí. Eu não sei se no livro tava assim, né? Na web novel tava assim, mas se tava, meu Deus do céu, acho que deve ter sido diferente, pelo amor, porque, gente, no mínimo, ela se espetaria de todo jeito. Você cair numa árvore, você vai se machucar muito, sabe? Pode ter acontecido a intenção de amortecer a queda, vai. Mas fora isso, não, né? Mas dito isso, gente, pelo amor, o resto foi ok, tá? O período que ela tava lá na neve foi muito legal. Enfim, todo o período em que eles foram se apaixonando foi muito apaixonante, vou dizer desse jeito, tá? Mas não é uma série que eu recomendo se você quer um pouquinho mais de velocidade. Então, assim, eu creio que tá 50-50. 50% das pessoas vão amar, justamente por causa do romance dos dois, e 50% eu acredito que tem gente que vai abandonar mesmo, porque a velocidade desse negócio chega a ser, não digo que chega a ser patético, mas chega a ser preocupante. Então, dito isso, eu acho que não tem mais nada que acrescentar. Ao final teve aquele clichê das pessoas não pedindo desculpa. Eu gostei de todos os pais, assim, no geral, eles, como eu falei, o grande mérito é a série foi consistente com o texto. Então, tudo que aconteceu ali fez muito sentido, apesar do que Zhuang Shu, ele merecia um pouquinho mais de destaque, mesmo um pouquinho mais de maldadezinha nele. Só ficou na outra menina lá, né, que gostava dele, que foi o fura-olho lá da faculdade. Poderia ter feito mais alguma maldadezinha, sei lá, alguma coisinha que podia ter colocado algum atrito. É que o problema é se você coloca algum tipo de maldade contra os protagonistas, cai no clichê. Então, por exemplo, sei lá, ela fazer alguma coisa e a pessoa vai lá e, sei lá, joga água ou tenta estragar algum projeto, daí cai no clichê. Então, realmente é uma linha muito tênue, né, entre o que você gostaria de ver e o que poderia colocar para não ficar chato, para não virar a cena do guarda-chuva amarelo, apesar que isso daí é coisa mais de K-drama, mas é complicado. Como dito, escrever não é uma tarefa muito fácil. Mas é isso aí. Eu acho que, no geral, eu gostei bastante. E talvez eu assista de novo, talvez eu guarde. Sim, pelos dois. Eu acho que eu guardaria no meu coração pelos dois. Assistiria de novo? Não sei. Recomendaria para alguém? Só se a pessoa souber que vai ter esses casos aí. Como você que tá ouvindo aqui o NunaCast. E já tá acabando. Acho que não tenho mais nada para falar. Acho que até falei bastante até. Então, personagem forte, diferente, simpática, uma simpatia tremenda. Então, já que o pessoal fala assim que eu só fico colocando méritos na beleza do Song Wei-long, não. Olha, Angel Zhao dessa vez deu um show de interpretação. Essa menina é uma super atriz e o personagem dela é uma graça. Então, por ambos, eu recomendo. Então é isso. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar e sugerir também, por que não? Você quer algum C-drama ou K-drama que eu assista? Gosto de recomendações também, tá bom? Então quem tá falando aqui é a Surya de novo, esse é o NunaCast. Tchau!